Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a classificação do Palmeiras na final do Paulistão pela sexta vez seguida, se eu não estou enganado aqui. Já é uma sequência grande, né, do Palmeiras que chega à final aí do Paulistão e mais uma vez superou o São Paulo, chegando aí à semifinal. Mas foi um jogo marcado por muitas polêmicas, né? Muitas não, mas pelo menos a polêmica do gol ali, né, do gol do São Paulo, que foi um gol do Palmeiras, né, que foi um gol de pênalti, e teve uma discussão muito grande em cima disso. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse jogo, vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse lance também. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente falar do Palmeiras aí é um time que tem aí nas últimas temporadas conquistado vários títulos, são várias finais que o Abel Ferreira chegou lá ao comando do Palmeiras. Desde que ele chegou no Palmeiras, tem feito um trabalho incrível aí no futebol brasileiro, marcado história. Eu acredito que esse time do Palmeiras é um time que vai ser lembrado aí no futuro, né? Mudou realmente o patamar do Palmeiras. Acredito também que junto com a presidente Leila Pereira, né, faz um trabalho incrível à frente do Palmeiras. Tem torcedores que criticam, tem uma parte da torcida do Palmeiras que não gosta dela. É evidente, não é possível agradar todo mundo, mas não tem como falar que a Leila é ruim, que é má presidenta, porque o que ela fez no Palmeiras é algo incrível, né? O Palmeiras era um clube que brigava ali para não cair para a segunda divisão, né? Tinha vários problemas o time do Palmeiras e pós-gestão Leila Pereira a coisa mudou de chave. E o Abel Ferreira, depois que ele chegou, a coisa também ali caminhou de forma assim brilhante, né? Vários títulos. Bom, a gente falar do jogo, eu até tentei separar aqui uns números do jogo com as estatísticas para a gente começar a discutir sobre esse jogo. Bom, a gente pegar aqui as estatísticas gerais do jogo, do primeiro e do segundo tempo, a gente teve de posse de bola 82% do São Paulo, 62% do São Paulo e 38% do Palmeiras. Então daí a gente já vê a discrepância, né? O São Paulo com aquela posse de bola muito maior do que o Palmeiras, mas efetivamente essa posse de bola não valeu de nada, porque se a gente for ver aqui o número de grandes chances, né, aqui nessa estatística está chamando assim, o Palmeiras teve 2, o São Paulo teve 1. E agora finalizações é incrível, né? O Palmeiras teve 14 finalizações contra 6 do Palmeiras, né? Mais que o dobro. E aí, defesas do goleiro. A gente teve 7 defesas do goleiro do São Paulo contra 1 do goleiro do Palmeiras. Bom, esses números refletem um pouco do que foi o jogo. O Palmeiras foi superior o jogo inteiro. Acho que não teve momento algum ali que o São Paulo ofereceu perigo. Parecia que ia marcar, que teve um momento de pressão do São Paulo. Não teve esse momento. Eu, pelo menos, não achei ali que em nenhum momento assustou o time do Palmeiras. E aí a gente vê que essa posse de bola massiva ali do São Paulo não adiantou de nada, né? O Palmeiras era muito mais objetivo nas suas jogadas, né? As jogadas aconteciam ali e o Palmeiras finalizava, então levava perigo a todo momento o Palmeiras. E a gente vê assim que começa a cair por terra aquela questão, né? A gente tinha lá, principalmente o Fernando Diniz, né? Que foi um técnico que marcou muito aqui, que jogava com posse de bola. Eu acho que isso vem muito ali também do Guardiola, do Barcelona do Guardiola, ficava aquela posse de bola excessiva. Mas assim, efetivamente isso no futebol pode não significar muita coisa. Às vezes o time tem lá mais posse de bola, mas objetivamente aquilo ali não vai se transformar em gols. Bom, o time do Palmeiras é um time muito seguro. A forma como que o Abel joga. Eu vi algumas na televisão ali, onde que a transmissão, né, eles colocavam ali como se fosse um 4-3-3, né, como se o Palmeiras estivesse jogando com 3 atacantes. Eu acho que a formação não era muito bem assim 4-3-3. Tinha 3 atacantes efetivamente na frente ali, mas a impressão é que no primeiro tempo o Vitor Roque estava mais adiantado, né? Inclusive fez a estreia lá, né? O Vitor Roque. E
no segundo tempo parece que ele cai um pouco para o lado esquerdo, né? Então talvez ali no primeiro tempo o Abel tentou usar ele como um centroavante referência, né? O tão sonhado 9 do Palmeiras. E no segundo tempo ele cai um pouco para a esquerda. Bom, eu acho que o Vitor Roque está muito no começo ainda, né? Não dá para cravar nada ainda, falar nada sobre o Vitor Roque. É um jogador que já passou aí por grandes clubes, né? Já marcou gols em clubes importantes, né? E veio a um valor muito alto, é a maior contratação da história do futebol brasileiro, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Eu não sei se nesse esquema do Abel Ferreira ele vai funcionar, se ele efetivamente vai ser aquele atacante que o Palmeiras esperava. Bom, jogando ali pelo lado esquerdo ali, né? A gente vê que o garoto do Palmeiras, né, que foi negociado lá já com o Chelsea, né, não vai permanecer. Fez grandes jogadas, né, e marcou muito ali, fez uma grande partida, né. Então, eu acho que o Estevão foi o melhor em campo, com certeza ali. Vamos dizer, efetivamente, eu talvez não vou dizer que foi o melhor em campo, porque quem fez o gol foi o Rafael Veiga, né, que mais uma vez ali na hora de decidir, ele marcou, é um cara muito decisivo, muito bom, mas o Estevão era o cara que mais criava jogadas ali no ataque do Palmeiras, né, então o Palmeiras vai se sentir muito quando ele sair, né, eu acho que ontem atuou muito bem o Estevão, né, e nesse jogo foi um cara importante. Bom, falando ainda sobre essa formação do Palmeiras, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras chega muito ao ataque ali com o apoio dos laterais, né? São laterais muito ofensivos, tanto na direita quanto na esquerda, né? E a gente vê muito essa formação. E aí, quando a gente pensa na situação seguinte, né? Na formação aqui clássica aqui do futebol brasileiro, a gente tem aí a formação de 4-4-2, a gente tem 2 atacantes na frente. Agora, esse jeito que o Abel Ferreira joga, parece que os laterais eles se aproximam bastante da linha da frente e fica aquele centroavante ali avançado. Aí é nesse sentido que eu dizia que o Vitor Roque poderia não ser o cara, porque ali você precisava de um atacante que fizesse o pivô, né, que girasse ali, e não é aquele time que você vê às vezes os 2 atacantes entrando, tabelando, né? A gente vê o Palmeiras avançando muito pelas laterais do campo, né? Muito comum os laterais chegarem forte ali no ataque. Bom, comentando sobre isso, sobre a escalação, né, sobre a formação ali do Palmeiras, vamos comentar um pouco sobre o lance polêmico, o lance de pênalti aí para o Palmeiras. A gente teve uma jogada do Vitor Roque e dentro da área ali, o zagueiro do São Paulo, né, o Arboleda, ele colocou o pé na frente ali, meio que tentando travar o jogador, só que efetivamente não houve o contato. Então, assim, eu já vi algumas pessoas falando que realmente foi pênalti, no sentido de que mesmo que não houvesse o contato, mas houve uma certa obstrução da passagem do atacante, né, do Vitor Roque. E eu vi, inclusive, o goleiro Veloso, né, ele estava comentando pela TNT Sports ali, ele falando isso, né, que pelo fato do zagueiro colocar ali a perna na frente, né, ele estava obstruindo a passagem do Vitor Roque e isso configurava pênalti. Mas a esmagadora maioria das pessoas dizendo que não foi pênalti, né? É um lance que, assim, no final das contas cabe interpretação, mas, assim, a gente vendo de longe, a impressão é que o Vitor Roque se joga, né? E tem que fazer um esforço ali para acreditar que aquilo ali realmente foi pênalti, que realmente foi uma jogada, né, onde efetivamente foi falta do zagueiro. É algo que a gente tem visto bastante aqui no futebol brasileiro, os jogadores caindo, jogadores simulando bastante, isso é algo comum e muitas vezes ali o hábito cai na dos caras, né, marca ali essas jogadas ali e a principal coisa mais preocupante que eu enxergo é o seguinte, né, porque você tem o elemento que é o VAR, né? Então, você assistindo da sua casa, você lá como, vamos dizer, um cara robista, né? Que você tá vendo ali o jogo por ver, né? Tanto faz, tanto fez para você o resultado ali e tudo mais. Daí você tem um cara que é um profissional, né? Que ele tá trabalhando lá no VAR, apitando o jogo, numa sala,
E ali ele tem várias câmeras ali onde ele pode rever o lance e tal, e o cara não acusar isso para o árbitro, né? O VAR não intervir. Então isso foi algo que marcou bastante ali os estaduais e eu acredito que inclusive influenciaram o resultado. A gente pensar em Minas Gerais, eu achei que o jogo contra Atlético Mineiro e América, o lance de expulsão do América poderia ter ido no VAR e poderia ter sido só amarelo, influenciou o resultado, apesar da goleada do Atlético Mineiro. No Rio de Janeiro, apesar da vitória do Flamengo e da superioridade do Flamengo, teve um lance de impedimento, né, de possível impedimento ali do Bruno Henrique, poderia talvez ali mudar a história do jogo, e nesse jogo aí do Palmeiras com o São Paulo, né, efetivamente teve esse lance que influenciou no jogo, porque a gente vê o Palmeiras foi superior o tempo inteiro, não teve momento algum que o São Paulo ameaçou o Palmeiras, mas no final das contas, se esse jogo tivesse terminado empatado, iria para os pênaltis, e poderia ser que o São Paulo se classificaria, mesmo não, efetivamente não conseguindo ali, né, mesmo terminando o jogo 0-0, né? Isso é comum de acontecer no futebol, né? A gente vê pela Liga dos Campeões, a gente teve um jogo aí na rodada passada, oitavas de final, né, 2024-25, temporada da Champions. A gente teve um PSG e Liverpool jogando em Paris, onde o PSG simplesmente amassou o Liverpool, jogou muito melhor. O Alisson fazendo milagres ali o tempo inteiro. E no finalzinho do jogo, em um lance, né, um lance específico ali, o Liverpool chegou à vitória, né, de um cara que entrou ali, né, não era nem, estava nem esperando ali, era um cara reserva do Salah, entrou e fez o gol. Então isso acontece no futebol, poderia ter acontecido nesse jogo, né, o São Paulo segurado até o final ali e ter saído um gol, porque se o jogo vira para o segundo tempo 0-0, a pressão começa a virar para o lado do Palmeiras, que está jogando em casa, né, e precisa vencer e tudo mais. Então, o futebol, o esporte, de forma geral, ele tem esse momento ali, esse fator psicológico ali, né, naquele momento. Então, quando você tem ali aquele lance crucial, né, que você favorece uma equipe ou outra, né, você pode ali mudar a história do jogo. Então, acho que foi um pênalti que não existiu, na minha opinião, não foi pênalti. Ele poderia ter ido no VAR e não marcado esse pênalti, né? E a história do jogo poderia ser outra. Apesar de que o Palmeiras tem uma equipe muito superior ao São Paulo, mesmo que fosse nos pênaltis, eu acho que o Palmeiras ainda era favorito. O goleiro do Palmeiras é um grande pegador de pênalti, ótimo goleiro, né? Mas enfim, mas ali a coisa poderia ser diferente. Então, ficou essa polêmica aí, apesar da vitória do Palmeiras, né? Apesar do Palmeiras ser superior aí ao São Paulo, né? Questão técnica mesmo, ficou essa polêmica, né? Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse clássico aí, se a vitória foi merecida, se você achou que foi pênalti ou não. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.